Você já foi questionado por querer ficar sozinho? Já percebeu como o mundo tenta te convencer que solidão é fracasso? Mas quem está certo? Você ou o mundo? Schopenhauer dizia que a solidão não é punição, é liberdade. Ela é o espaço onde a alma se ouve pela primeira vez, onde a identidade deixa de ser reflexo do outro e passa a ser raiz própria. Neste vídeo, você vai descobrir por que os maiores pensadores da história, de Schopenhauer a Nietzsche, de Pascal a Jung, viam o isolamento não como um fim, mas como um começo. A solidão não é o oposto da companhia, é o oposto da dependência. Estar só quando escolhido com consciência é como limpar os vidros da própria janela. A paisagem não muda, mas você enxerga com nitidez. O que muitos chamam de solidão, Schopenhauer chamava de lucidez. Porque enquanto estamos cercados de barulho, máscaras e expectativas, é na ausência do outro que descobrimos quem somos sem performance. O mundo corre para preencher o silêncio, mas é só no silêncio que a verdade aparece. Vivemos em uma sociedade que idolatra a conexão constante e teme qualquer pausa. Ficar sozinho virou sinônimo de fracasso. Mas pense, quantas decisões erradas você tomou por medo de ficar só? Quantas relações manteve apenas por receio do vazio? Schopenhauer acreditava que o valor de um ser humano podia ser medido por sua capacidade de permanecer consigo mesmo, não por orgulho, mas por maturidade. O verdadeiro autoconhecimento não começa em grupo. Ele começa no quarto fechado, no livro lido em silêncio, na caminhada onde só seus pensamentos te acompanham. Mas atenção, solidão não é isolamento doentio, é presença interior, é escolher se afastar do ruído para ouvir o essencial. Muitos dizem que têm medo de ficar sozinhos, mas o que realmente temem é encontrar a si mesmos. E isso é compreensível. Encarar o próprio reflexo sem distrações exige coragem, mas também é o único caminho para uma vida com propósito verdadeiro. Não adianta buscar sentido no mundo se você ainda não reconheceu a voz da sua própria alma. Talvez você esteja nesse ponto, cansado de fingir, de agradar, de correr para fora quando o que grita está dentro. Se for o caso, não fuja da solidão. Abrace-a, porque, como diria Schopenhauer, quem se basta jamais será refém. A solidão sempre foi mal interpretada. Desde cedo, aprendemos que estar só é triste, é perigoso, é sinal de que algo está errado. As histórias que ouvimos, os filmes que assistimos e os conselhos que recebemos sempre apontam para o mesmo lugar. Se você está só, precisa ser salvo. Mas será que isso é verdade? Ou será que a solidão virou um fantasma apenas porque poucos suportam encarar a própria companhia? Schopenhauer dizia que só os espíritos mais elevados suportam a solidão. Não porque ela seja fácil, mas porque ela é honesta. Estar só, para ele, era uma forma de purificação. Um tempo onde as máscaras sociais caem e tudo o que resta é o que você realmente é. A maioria não suporta isso. Por isso se cerca de barulho, de gente, de distração. Não por prazer, mas por fuga. O problema é que quando aprendemos a temer a solidão, também desaprendemos a reconhecer o valor da presença interior. Passamos a acreditar que nosso valor depende do olhar do outro, que só somos importantes se alguém nos ama, nos deseja, nos valida. E isso nos empurra para relações rasas, amizades utilitárias e uma vida social cheia de performance, mas vazia de verdade. A ideia de que a solidão é fraqueza cria uma prisão invisível, porque toda vez que você escolhe ficar só para se entender, se curar ou simplesmente respirar, vem a culpa. A sensação de que está ficando para trás. Mas Schopenhauer inverte isso. Ele diz que a verdadeira pobreza é viver cercado de gente e ainda assim se sentir só. A multidão pode esconder o vazio, mas não o preenche. Neste primeiro passo, o desafio é simples e profundo. Começar a ver a solidão não como um castigo, mas como uma oportunidade. Um terreno fértil onde você planta raízes em si mesmo, onde não há plateia, só processo, e onde a força não grita, apenas se revela em silêncio.
Num mundo onde tudo e todos gritam por atenção, o silêncio virou um território desconhecido. Assim que as coisas se aquietam, vem a ansiedade, o desconforto, a pressa de pegar o celular. Mas o que Schopenhauer propõe é justamente o contrário. Ele diz que é no silêncio, e só nele, que podemos ouvir o que realmente somos. Quando você para, o mundo interno fala. O problema é, você está pronto para escutar? Pensa nas vezes em que ficou sozinho em casa por horas, sem música, sem notificação, sem ninguém chamando. Surgem memórias antigas, incômodos engavetados, perguntas sem resposta. Isso assusta porque revela partes suas que foram ignoradas por muito tempo. Mas são justamente essas partes que moldam a sua essência. Não adianta fugir. O que foi reprimido volta. E o silêncio não é o vilão, é o espelho. Estar em paz na própria companhia é sinal de inteligência e profundidade. E ele não falava só de filosofia, falava da vida prática. A pessoa que aprende a se bastar evita cair em armadilhas emocionais, evita relações por carência, evita viver para agradar. Quem não aguenta ficar consigo mesmo corre o risco de aceitar qualquer coisa, qualquer companhia, qualquer afeto barato, só para não encarar o vazio. Nosso cotidiano é cheio de ruídos, trabalho, redes sociais, obrigações. Mas quase tudo isso é uma distração organizada. Vivemos para responder o mundo, mas quase nunca paramos para nos responder. E quando não temos clareza sobre quem somos, qualquer coisa nos define. Um elogio, uma crítica, uma rejeição. Tudo isso nos derruba com facilidade. Então, a proposta desse bloco é simples, mas desafiadora: desacostumar-se do barulho, reaprender a sentar com o próprio silêncio sem pressa de fugir. Porque quem aprende a ouvir a própria alma não se perde na voz dos outros. E quem encontra valor no silêncio começa a falar menos e viver mais com propósito. A maioria das pessoas teme a solidão não porque ela seja cruel, mas porque ela é honesta. Quando ninguém está por perto, quando não há um olhar de fora moldando nossas ações, o que sobra é aquilo que você realmente é. Schopenhauer dizia que o ser humano médio busca companhia não por afeto, mas por distração. Porque estar só é como olhar no espelho sem maquiagem, sem pose, sem filtro. Pensa nas relações que você já manteve apenas por medo de ficar só. Amizades que não acrescentam, relacionamentos que se sustentam por hábito, grupos que só servem para evitar o silêncio. A solidão, nesse caso, vira ameaça. Mas ela poderia ser cura. Porque estar com alguém só para não estar consigo mesmo é uma forma lenta de abandono. Não do outro, de si. A solidão escolhida, para Schopenhauer, não é isolamento amargo. É um retiro fértil. Ele a comparava à companhia dos sábios. Difícil no início, mas cheia de recompensa com o tempo. Estar só te dá a chance de organizar o caos interno, de perceber o que é seu e o que você só pegou emprestado do mundo. Ideias, desejos, medos. Quando a bagunça dos outros sai da sua frente, você começa a ver o que realmente importa. A tragédia de quem nunca se permite estar só é viver uma vida inteira sem saber do que gosta, no que acredita, o que de fato sente. Porque a solidão tem esse poder: desenterrar o que foi esquecido em nome da adaptação. A boa filha, o bom filho, o funcionário exemplar, o amigo disponível, tudo isso pode ser um papel. Mas quem você é quando não precisa mais representar? Fugir da solidão é adiar o encontro mais importante da sua vida. E quanto mais você adia, mais se distancia de si mesmo. A solidão não deve ser evitada, ela deve ser compreendida. Porque quando você aprende a se bastar, ninguém mais tem poder de te definir, nem de te controlar. É quando você para de lutar por espaço em conversas que não te escutam, por afeto em olhares que não te veem. A solidão, antes temida, vira abrigo. E esse é o ponto de ruptura. Schopenhauer chamaria isso de um estado nobre do espírito. A capacidade de se bastar. Muita gente nunca chega até aqui porque se agarra à distração. Se não é com redes sociais, é com relacionamentos que ocupam espaço, mas não nutrem.
Viver ocupado demais para não encarar o próprio reflexo é uma forma moderna de negação existencial. Mas quem tem coragem de atravessar o deserto, sem buscar sombra em companhia alheia, encontra a nascente da própria dignidade. Neste estágio, algo profundo começa a mudar. A sua presença deixa de ser uma extensão dos outros. Você anda pelas ruas com mais firmeza, não porque ficou mais forte fisicamente, mas porque sua alma aprendeu a não implorar mais. A solitude, que antes era sofrimento, agora vira sinal de maturidade. Você não precisa mais se perder nos outros para se encontrar. E é aí que acontece o paradoxo mais bonito. As conexões que surgem a partir desse ponto são mais verdadeiras. Não há dependência, não há jogo, não há urgência. Apenas presença. Só quem já se sentiu inteiro sozinho é capaz de estar com alguém sem se dissolver. E é esse tipo de encontro que Schopenhauer parecia prever. O da liberdade que escolhe compartilhar e não preencher buracos. Por fim, entender a solidão como poder é reverter uma vida inteira de ensinamentos mal digeridos. Desde pequenos nos dizem que ser querido é o mais importante, mas esquecem de ensinar que ser inteiro é o mais urgente. E só quem se tornou inteiro sozinho pode amar sem pedir licença e viver com verdade sem medo da ausência. A tragédia de quem nunca se permite estar só é viver uma vida inteira sem saber do que gosta, no que acredita, o que de fato sente. Porque a solidão tem esse poder: desenterrar o que foi esquecido em nome da adaptação. A boa filha, o bom filho, o funcionário exemplar, o amigo disponível, tudo isso pode ser um papel. Mas quem você é quando não precisa mais representar? Fugir da solidão é adiar o encontro mais importante da sua vida. E quanto mais você adia, mais se distancia de si mesmo. A solidão não deve ser evitada, ela deve ser compreendida. Porque quando você aprende a se bastar, ninguém mais tem poder de te definir, nem de te controlar. A grande virada acontece quando a solidão deixa de ser castigo e passa a ser escolha. Não é mais sobre estar sozinho porque ninguém ficou, mas porque você, enfim, decidiu ficar com você mesmo. Essa escolha não grita, ela apenas muda a forma como você anda, dorme, se veste e diz não. O outro continua existindo, mas não define mais sua rota. Quem escolhe a solidão não é alguém amargo, é alguém que já se queimou demais tentando aquecer os outros. Já foi palco para aplaudir egos vazios, já se moldou para caber em relações pequenas, já se doou até secar. Agora, decide que seu tempo é templo, que sua paz é patrimônio, que seu silêncio vale mais do que 1000 conversas que cansam. E essa escolha começa nas pequenas coisas. Você percebe que não precisa mais responder todas as mensagens, que pode ir ao cinema sozinho, que seu aniversário não precisa de multidão. Começa a proteger sua energia como quem protege uma vela no vento e descobre com surpresa que o mundo não desaba por você ter se priorizado. Ao contrário, ele começa a se alinhar com essa nova frequência. Schopenhauer via nisso um estado elevado do espírito. Para ele, poucos chegam a essa maturidade porque exige coragem para abandonar o coro e cantar sozinho. E sim, a solidão escolhida pode doer às vezes, mas nunca tanto quanto a companhia errada. A dor de estar só é suportável. A dor de ser ignorado em meio a uma multidão é insuportável. Por isso, quem escolhe a solidão não se isola por medo, se recolhe por sabedoria, porque sabe que entre o ruído e o vazio, é no vazio que mora a clareza. E ali, sem distrações, a única voz que resta é a sua. E você enfim descobre, ela sempre esteve lá, sussurrando. Só precisava de silêncio para ser ouvida. A solidão, quando imposta, fere, mas quando escolhida, cura. Esse é o paradoxo que Schopenhauer nos entrega. A liberdade mais profunda começa quando paramos de fugir de nós mesmos. Durante toda a vida, nos vendem a ideia de que estar sozinho é fracasso, desajuste, sinal de que algo está errado. Mas o que está errado talvez seja essa necessidade desesperada de sempre estar cercado, mesmo que por pessoas que não nos veem. Neste vídeo, você viu que a solidão não é a ausência de afeto,
mas presença de consciência, que a multidão nem sempre é sinônimo de companhia, que a paz nem sempre mora nas vozes, mas muitas vezes no silêncio. Schopenhauer não diz que devemos abandonar o mundo, mas sim parar de mendigar a aprovação dele. E isso começa ao compreender que o vazio externo pode ser o início de uma plenitude interna. A saída não está em se isolar de tudo, mas em reconstruir seu centro, em transformar o tempo a sós em tempo sagrado, para pensar, para criar, para sentir sem ruído, caminhar sozinho por um parque, cozinhar para si com carinho, dormir sem precisar se explicar. Pequenas atitudes que sinalizam ao seu inconsciente: eu me basto. E quando você se basta, o que vier é bônus, não salvação. Reverter a visão negativa sobre a solidão exige coragem e prática. Exige desaprender o apego cego, recusar o afeto raso, dizer não a convites que ferem só para não parecer antissocial. Exige substituir a pergunta "quem está comigo?" por "quem sou quando estou só?" e descobrir com espanto e alívio que talvez a sua melhor versão sempre tenha estado ali, esperando por um pouco de espaço. A verdade mais libertadora é esta: ninguém pode tirar de você o direito de estar inteiro consigo mesmo. A solidão deixa de ser prisão quando você descobre que dentro dela existe uma porta, e ela só abre pelo lado de dentro. Se este vídeo te tocou, te provocou ou simplesmente te fez pensar diferente, não deixa essa conexão se perder. A gente vive num mar de conteúdos rasos, mas criar vídeos assim, com profundidade e alma, exige tempo, energia e apoio real. Comente aqui embaixo: eu escolho estar comigo. Compartilhe com quem precisa entender que solidão não é doença, é liberdade. E se inscreva no canal, não como gesto automático, mas como um compromisso com conteúdos que tratam você como alguém capaz de pensar. Esse canal só cresce se você interagir, só continua se você participar. E se você quer mais vídeos como este, esse é o seu momento de mostrar que vale a pena.